Olá pessoal, meu nome é professor Roberto e eu sou um dos coordenadores do programa PROEP, que é o Programa de Orientação Estudantil do Primeiro Emprego. Então é um programa voltado para estudantes, né, para o pai do estudante, para a mãe do estudante, para o próprio estudante, é claro. Tá? E vamos falar sobre o primeiro emprego. Então nós estamos falando de jovens e adolescentes que têm aí 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15, 16 até os 17, que aos 18 já começa a trabalhar. Então, nós pegamos o jovem nessa faixa etária, dos 12 aos 17, e damos orientações sobre o primeiro emprego, como fazer para achar emprego, como fazer para se preparar para o emprego, enfim, o nosso trabalho é esse. Então, hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre a lei do jovem aprendiz. Então, existe uma lei chamada Jovem Aprendiz. Então, quero dar algumas dicas para vocês sobre essa lei. Então vejamos aqui. Então o PROEP. Então o PROEP foi criado, né? Então nós temos um site, depois no final eu vou passar para vocês o link para vocês chegarem lá no site. O PROEP foi criado exatamente para dar essa orientação em busca do primeiro emprego. Então vamos descobrir algumas coisas sobre isso daí. Então a primeira coisa. Existe uma lei, tá? Uma lei da aprendizagem, que é chamada, essa lei aqui, 10.097, deixa eu botar aqui um laserzinho aqui, ó, 10.097, que é de 12 de 2000. Então essa lei foi criada em 2000, dezembro de 2000. E ela era chamada de Lei do Menor Aprendiz, tá? Então o nome dela, no início, chamava-se Lei do Menor Aprendiz. Por quê? Porque a idade era para atender jovens de 14 até 18 anos. Então, atendia-se de 14 a 18 anos, portanto, todo mundo era menor, né? Todos são menores. Então, 14 a 18 anos. Aí, em 2005, foi publicado o Decreto 5598. Esse decreto regulamentou a lei da aprendizagem. Só que ele fez algumas mudanças também, tá? Aí passou, a partir de 2005, ao invés de chamar Lei do Menor Aprendiz, passou a ser chamado Lei do Jovem Aprendiz. Por quê? Porque se antes atendia de 14 a 18 anos, a partir de agora, de 2005, passou a atender de 14 a 24 anos. Então, portanto, já não era mais só menores, então até 24 anos. Então, não se fala mais Lei do Menor Aprendiz, agora é Lei do Jovem Aprendiz, porque atende de 14 a 24 anos. Caso esse candidato tenha seja portador de alguma deficiência física, tá? Aí não tem limite de idade. A lei faz uma exceção aí para os portadores de deficiência que podem ficar sem limite de idade. Então, qual é a característica dessa lei? Primeiro, ter de 14 a 24 anos. Tá? Esse contrato de aprendizagem, tá? Ele é anotado em carteira profissional, nas carteiras de trabalho, né, de previdência social. Então, é anotação em carteira. Se anotou em carteira, ele tem vínculo empregatício. Tá? Esse contrato de aprendizagem tem no máximo 2 anos, ele não pode ser superior a 2 anos. Então, o limite máximo é ter 2 anos. A partir daí, ou se contrata o jovem aprendiz, ou tem que ser encerrado esse contrato. O vínculo empregatício existe. No serviço público, existe uma exceção no serviço público. O serviço público é só por concursos públicos, então não há no serviço público. Quando você trabalhar lá num órgão público, esse vínculo empregatício também dura só até o final do contrato de aprendizagem. Quais são as empresas? Todas as empresas, vamos falar daqui, não estão obrigadas a contratar jovem aprendiz. Então, há empresas desobrigadas de contratar. São as microempresas, são empresas pequenas, né? E empresas de pequeno porte. E as entidades sem fins lucrativos. Então, esses 3 tipos de empresas, microempresas, empresas de pequeno porte e entidades sem fins lucrativos, não precisam contratar jovem aprendiz. As demais, todas, isso é importante que vocês saibam, todas as empresas que não se enquadrarem nessas 3 tipos aqui, são obrigadas a contratar. E qual é 5% do seu quadro de funcionários tem que ser jovem aprendiz. Se, por exemplo, se tiver 100 funcionários, tem que ter 5 jovens aprendizes. E no máximo 15%. Se tiver 100, tem que ter 15 jovens aprendizes. Então a lei obriga as empresas, por isso que ela não é mais uma coisa voluntária, elas são obrigadas por lei. Então, por isso abriu-se muitas vagas para jovens a partir dos 14 anos. Qual é a remuneração do jovem aprendiz? É o salário mínimo hora. O que é o salário mínimo hora?
Se hoje o salário mínimo é 880 por mês, você divide por 220, que é a carga horária normal, você tem R$ 4 a hora. Então você tem, esse jovem aprendiz ganha R$ 4 a hora. Então você trabalhou lá 36 horas, 6 horas, né, 20 horas. Então ele vai depender, se trabalha 4 horas, 6 horas. Aqui é a jornada do jovem aprendiz. Que pode ser 36 horas semanais, serão 6 horas diárias máximo. Em alguns casos, nós vamos ver daqui a pouco, existem empresas que contratam por 4 horas. Então faz meio expediente de 4 horas ou 6 horas diárias. Então essa é a jornada do jovem aprendiz. Lembrando que cada hora trabalhada tem que se pagar pelo menos R$ 4. Além do salário, quer dizer, o jovem aprendiz ganha também FGTS, quer dizer, ele é depositado mensalmente para ele 2% da remuneração dele no banco, numa conta bancária, que é o FGTS. E também recebe o VT, que é o Vale Transporte. Como é que funciona isso? O jovem aprendiz é teórico e prático. Quer dizer, você tem uma teoria, né? Você tem que fazer cursos de qualificação, e você tem a prática lá na empresa que contratou. Quer dizer, você vai alguns dias na empresa, 3 dias na empresa e 2 dias fazer curso teórico, se você ficar só 4 horas. Né? Se o cara que faz 6 horas pode, né, fazer e trabalhar um pouco e depois ir lá fazer o curso. Então depende, cada caso é um caso. Então, o que acontece com essas entidades qualificadoras? Então tem o Senai, quer dizer, a lei obriga, né? O Senai, o Senac, o Senar, o Senat e o Sescop. O que é Senai? Serviço Nacional de Aprendizagem. Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Tá? Então esses são o sistema S, né, dito, que fazem a qualificação. É obrigatório fazer através dessas entidades. Quando não tem na cidade essas entidades, vocês, se tiver escola técnica de educação profissional, pode ser feito através dessas escolas técnicas. Ou, ainda não tendo essas coisas, são cadastradas, né, são conveniadas entidades sem fins lucrativos. Então, são cadastradas, enfim, no sistema de jovem aprendiz, entidades sem fins lucrativos. Então, a lei obriga que seja pelo sistema S ou essas outras entidades. Muito bem. Existe também uma fila para ser atendido. Quer dizer, quando você tem lá, né, uma série de candidatos, a empresa que está contratando tem que seguir uma fila e obedecer um critério. Então aqui, só para, né, o que a lei determina. Então, a preferência, que tem 8 itens: adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, para ajudar esses jovens a se reintegrarem na sociedade. Jovens em cumprimento de pena do sistema prisional. Jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias dos programas de transferência de renda. Então, jovens que têm famílias que recebem o Bolsa Família, por exemplo, são preferenciais para ser jovem aprendiz. Jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil. Jovens e adolescentes com deficiência. Jovens e adolescentes matriculados na rede pública de ensino. Jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído na rede pública. Enfim, a empresa contratante tem que seguir um critério de convocação, né? Conforme faz os seus concursos, nós já vamos ver, eles têm que chamar os jovens dentro desse critério. Então aqui, coloquei aqui, pesquisamos ali no site do Banco do Brasil. Então lá no site do Banco do Brasil nós encontramos lá uma página sobre o Programa Aprendiz Banco do Brasil. Então esse Programa Aprendiz Banco do Brasil, em resumo, você tem aqui. Qual é o critério de idade do Banco do Brasil? Ter de 15 anos a 15 anos e 10 meses. Então o Banco do Brasil, né, enquadra ali uma faixa bem restrita de idade. Quer dizer, você tem que ter 15 anos a 15 anos e 10 meses para você poder fazer os testes lá do Programa Aprendiz do Banco do Brasil. E você tem que estar cursando no mínimo o 8º ano do ensino fundamental. Então isso aí é o critério do Banco do Brasil. Ele obedece à lei e cria ali um critério para selecionar esses jovens. Programa Adolescente Aprendiz da Caixa Econômica Federal. Então, coloquei aqui também, você vai lá no site da Caixa Econômica
e você encontra lá os requisitos, né? Idade entre 14 anos e 6 meses a 16 anos incompletos. Então você tem que ter 14 anos e meio até 16 anos. Então a Caixa Econômica também trabalha com uma faixa bem restrita de faixa etária de idade. Escolaridade mínima. Você tem que estar, o candidato tem que ter 9º ano do ensino fundamental. Então, e eles pagam lá um salário mínimo nacional, auxílio alimentação, vale transporte, férias e fundo de garantia de 2%, conforme nós já vimos ali atrás, tá? Os Correios, inclusive isso aqui é bem interessante, chama a atenção de vocês pelo seguinte, essa notícia foi publicada agora, 7 de abril de 2016, logo depois que o Correio fez uma seleção do programa Jovem Aprendiz. Interessante, ó. Teve 495 mil inscritos. Tentem bem, eu vou repetir. Existiram 495 mil inscritos. 494 mil foram classificados. Veja, passou quase todo mundo. Então não é uma prova tão difícil, não são, né? Mas eles tinham somente 3.882 vagas. Então lembra-se, 495 mil inscritos para 3.882 vagas. Isso deu uma razão aqui de 119,552 candidatos por vaga. Quer dizer, tinha 119 candidatos por vagas. Quer dizer, isso é muito mais difícil que um vestibular, muito mais difícil. Aí é vestibular de medicina. É muito mais difícil que um concurso público. Então, veja, existe muita procura. Então, é por isso que o candidato tem que estar bem preparado. Além do mais, tem um critério, aquela fila que eles têm que obedecer, 10% para maiores de 18 anos. Então, portanto, o Correio faz até o limite máximo de 24 anos. Mas só dá 10% para quem tem mais de 18. 5% é para portadores de deficiência, conforme lá o critério lá atrás da lei, e 20% para negros. Então, se o candidato não tiver aqui dentro desses, aqui são 10, 5 e 20, 35%. Então, 35% só fica para esse pessoal aqui, maiores de 18, portadores de deficiência e negros. E os outros 65% das vagas fica para o resto dos candidatos, os demais candidatos. E veja que interessante aqui, a duração do contrato de aprendizagem dos Correios é de 6 meses, o salário é 413,33, porque são 4 horas só por dia, tá? São 20 horas semanais, são 4 horas por dia, paga-se VT, VR ou VA, que é vale refeição ou vale alimentação, e ainda dá-se uma camiseta para o jovem aprendiz, para o candidato a jovem aprendiz. Então veja, isso aqui eu estou colocando aqui para vocês notarem a dificuldade que é de conseguir uma vaga no concurso de jovem aprendiz. Na verdade, vira um concurso, né? Quer dizer, o jovem aprendiz hoje é um concurso. Você tem 119 candidatos por vaga. Quer dizer, é muito difícil. Se você não estiver bem preparado, se o seu filho não estiver bem preparado, se você, estudante, não se preparar, as suas chances de conseguir uma vaga fica difícil. Então, a preparação é a chave do negócio. Todas as empresas maiores, né, não sendo microempresa ou pequena empresa, né, de pequeno porte, você tem. Então tem, a Petrobras tem, o Bradesco tem, a Natura tem, o Itaú tem, a Casas Bahia tem, a Ford tem, e assim por diante. Todas as grandes empresas, a Coca-Cola tem, quer dizer, a Volkswagen tem, quer dizer, todas as grandes empresas na sua cidade, onde você estiver, é obrigatório, quer dizer, isso não é mais voluntário, a empresa vai fazer se quer ou não quer, não. É obrigado, se tiver lá X funcionário, ela não for mais de pequeno porte, ela tem obrigatoriedade de contratar jovem aprendiz. Então, verifiquem na sua região, na sua cidade, quais as empresas que oferecem essas vagas e quando oferecem. Nós do PROEP, quer dizer, o nosso trabalho é esse, nós estamos aí pesquisando onde que estão abertas as vagas, o que vai cair, como é que são as provas, como é que são os testes. Então, no nosso site, tá? Que faça os testes, você vai ter lá nos testes lá exatamente alguns simulados, nós temos vários simulados de testes que caem, então tem teste de português, tem teste de matemática, tem teste de atualidades,
Então você pode entrar no nosso site e fazer esses testes, já verificar se você precisa de um preparo melhor ou não, quer dizer. Então a ideia do PROEP, desse programa, é exatamente oferecer essa ajuda para quem precisa, para quem se interessa. Tá? Nós temos o TIG, que é um treinamento gratuito, Esse TIG, aqui está escrito que é essa apostila aqui, ó, Concurso Jovem Aprendiz. Então é um dos cursos gratuitos que nós oferecemos, não se paga nada, basta você se cadastrar, procurar e vir fazer um dos cursos. Esses cursos são mensais, todo mês tem turmas iniciando, você pode, né, aprender aí gratuitamente, não há custo nenhum, a única coisa que você tem que se dispor e ir até o local e participar lá das aulas, etc. Então, espero ter, né, passado algumas informações. Vocês podem entrar no nosso site, o site do PROEP está lá, www.noprimeiroemprego.com.br. Você entra no nosso site, pode se inscrever, você pode verificar, tirar mais informações, lá tem todos os endereços. Nós estamos no Brasil inteiro, em todas as capitais, de Porto Alegre no sul até Manaus lá no norte. Então você pode procurar, né, e tirar mais informações. Espero ter ajudado, né? Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima vez.